Só pra gente fechar esse sabadão, primeiro essa canalice número 2 da diplomacia dos Estados Unidos diz que Alexandre de Moraes destruiu a relação do país com o Brasil. Olha, o Alexandre de Moraes foi ministro do STF durante os 4 anos do governo Biden, por exemplo, agora. A relação entre Brasil e Estados Unidos nunca esteve melhor, batemos recorde nas transações comerciais bilaterais. E aqui um detalhe importante, não foi só o Brasil que bateu recorde de exportações para os Estados Unidos. O inverso também foi verdadeiro, tá? Estados Unidos bateram recorde de exportações para o Brasil. Então a declaração é absolutamente esdrúxula, mentirosa, típica da administração Trump. O Itamaraty, o nosso Ministério de Relações Exteriores, respondeu dizendo o seguinte: essa manifestação caracteriza novo ataque frontal à soberania brasileira e é uma democracia que recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado e não se curvará a pressões, venham de onde vierem. Bem, eu vi hoje uma notícia que achei até positiva, do Lorival Santana, que está lá nos Estados Unidos. O governo Trump não prepara novas sanções ao Brasil e considera que já atingiu o objetivo principal. Casa Branca não instruiu, até nessa sexta-feira, estudos de tarifa adicional por importação de diesel, óleo diesel da Rússia, como fez contra a Índia. Bem, agora vamos ver por quanto tempo isso dura, porque, infelizmente, a Débora Bergamasco, da CNN, traz a notícia, ela é correspondente lá nos Estados Unidos, ela traz essa notícia de que o governo Trump chamou Eduardo Bolsonaro para reunião em Washington. Encontros ocorrerão na quarta e na quinta-feira da próxima semana. Então, ele vai lá pedir novas sanções contra o Brasil. Tá? Todo bolsonarista tinha que ver isso aqui, porque isso é um absurdo, né? Aí a situação aparentemente acalma, tal, ele vai lá incendiar o negócio de novo, pedir mais sanções, mais destruição de emprego aqui no Brasil. Isso é um absurdo, isso é uma indecência. E como é que a Câmara dos Deputados não caça o cara ainda recebe salário do Brasil pra fazer isso aí? Eu confesso que eu fico indignado com um negócio desses. Eu queria também comentar o texto do Celso Rocha de Barros, lá na Folha de São Paulo hoje, dizendo que Xandão está 100% certo nessas cautelares contra o Bolsonaro. E ele dá uma indireta para até setores de mídia no Brasil que foram perseguidos pelo Bolsonaro, como Folha de São Paulo, como a Globo, por exemplo, que agora dão umas piscadinhas aí, criticando Alexandre de Moraes. A Globo toda hora coloca crítico do Alexandre de Moraes. Então ele diz, olha, críticos do ministro agem por mistura de miopia com mutreta. Bem, a mutreta todo mundo sabe qual é o acordão corrupto do bolsonarismo com o Centrão. Então, eles querem acabar com o negócio do foro privilegiado e aí tirar todos os processos que estão tramitando lá no STF. Isso é bom pro Centrão, porque houve uma roubalheira generalizada de emendas parlamentares. E o Flávio Dino está à frente dessas investigações, então eles conseguem então tirar essas investigações de lá e ninguém ser punido. Pelo lado dos bolsonaristas, também essa questão de emenda, porque tem bolsonarista envolvido nisso. Eu vi até Isalceu Lucas, que é bolsonarista lá do Distrito Federal. Tem muito bolsonarista envolvido também com a questão de fraude e roubo de emenda parlamentar. Mas a questão central dos bolsonaristas é tirar o inquérito do golpe, etc., das mãos de Alexandre de Moraes. Então esse é o acordão corrupto. Agora, a miopia, eu acho que ele se refere diretamente àquele dia que a Folha veio com essa matéria que está na tela, dizendo que Alexandre de Moraes está isolado no STF. Esse dia, inclusive, tinha um editorial da Folha. Olha o que dizia o editorial, que estava na capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Na eleição de 2018, enquanto esteve na presidência da República, Jair Bolsonaro atacou esta Folha de São Paulo de forma covarde, insistente e brutal. Liderou campanhas de boicote a anunciantes do jornal e perseguiu a sua asfixia financeira. Inconformado com a derrota nas urnas, tramou a subversão do regime democrático com oficiais das Forças Armadas e, não obtendo apoio, fugiu do Brasil. Jair Bolsonaro é um inimigo da Constituição e das liberdades civis. Se não tivesse sido parado, teria se convertido em ditador e hoje estaria censurando, reprimindo e violentando cidadãos e organizações. Com a firmeza que impôs a lei a esse aventureiro do autoritarismo, o Brasil deve permitir a Bolsonaro ampla liberdade de se expressar, onde quer que seja, inclusive nas redes sociais. E aí, na íntegra do editorial, que está lá dentro do jornal, aí, a partir desse ponto, eles passam a descer a lenha no Alexandre de Moraes. É verdade, pessoal, é que a Globo não está muito longe, não. Tá? A Globo coloca toda hora esse Joel Pinheiro da Fonseca para falar besteira na Globo News. Até no Jornal Nacional teve entrevistado lá falando bobagem sobre Alexandre de Moraes. A Globo era para estar fechada se não fosse a atuação do Alexandre de Moraes, tá? Bolsonaro não ia renovar a concessão da Globo. Claro que, sendo justo aqui, ontem, na verdade, colocaram o Zema aí pra falar bobagem, e ainda tem jornalistas ali, Otávio Guedes e tal, a própria Júlia do Alibe faz um papel bom, tem a Natuza, tem outros ali, Marcelo Lins, Flávia, que fazem um papel de decência, inclusive deram uma invertida no Zema, nas canalices que o Zema tava falando. O STF está fazendo aí toda uma encenação
Me diga aí se em algum lugar do mundo alguém foi condenado a 17 anos de prisão por assentar numa cadeira. Eu nunca vi isso. Se alguém em algum lugar do mundo foi condenado a 14 anos por pichar com batom. Também nunca vi isso. E parece que o STF está querendo holofote, está querendo Existe uma lei, mostrar... governador, existe uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro e desenhada pelo Congresso Nacional que coloca as penas. Aprovada por Bolsonaro. Aprovada por Bolsonaro, sancionada por Bolsonaro. Então, assim, não existe em nenhum lugar do mundo, porque talvez a lei dos outros países não é como a nossa, que foi feita pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente. E o crime não é sentar na cadeira nem pichar de batom. O crime é tentativa de golpe de Estado. Perfeito. Foi disparado algum tiro? Alguém foi morto? Alguém sofreu algum atentado? A lei não fala em matar ninguém, a lei fala em tentar um golpe de Estado. Um dos crimes colocados pela lei é a tentativa de golpe de Estado e tentar depor com violência o Estado Democrático de Direito. Não fala nisso, em tiro, em tentar matar alguém, não é sobre isso a letra da lei. Então, você mesmo parece que mencionou agora, Júlia, atentado com violência, não é isso? Tivemos feridos, mortos naquele dia? Ferido teve. Inclusive policiais. Ferido teve, policiais, etc. Plano de matar pessoas, enfim. Então, grave violência e ameaça. Grave ameaça e violência. São os dois componentes que estavam presentes no 8 de janeiro, segundo a visão da PGR. Então, eram pessoas que tinham histórico político, de rebeldia, alguma coisa? A lei não exige que antecedentes para ser processado por esse tipo penal. Tá certo, então. Bem, mas aí o Celso questiona o seguinte, mas então, perguntará ao leitor, por que tanta gente que não é bolsonarista criticou a decisão de Alexandre de Moraes? Aí ele diz, é uma mistura de miopia com mutreta. Oportunistas como Gilberto Kassab e Eduardo Leite fizeram o seguinte cálculo. Jair Bolsonaro vai ser preso de qualquer jeito, a democracia já está salva. Já é seguro criticar o Xandão. Com isso, eu saio na frente na corrida pelos votos dos bolsonaristas para 2026. Aí ele diz que entende que político é oportunista mesmo e tal, só que ele chama a atenção para uma coisa, olha, o Brasil está sob cerco da maior superpotência do mundo. Os golpistas podem ganhar a maioria do Senado no ano que vem. Semana passada, os veteranos do golpe de 2022 pararam o Congresso, humilhando o presidente da Câmara. A democracia está longe de estar segura. E aí ele arremata dizendo, olha, se cada político ou veículo de mídia passar a criticar Moraes agora para assegurar sua carteirinha de ponderado quando a crise estiver passado, a crise não vai passar. Trump se sentirá encorajado a manter as sanções contra o Brasil por perceber que a quinta coluna bolsonarista ganhou mais adeptos. É exatamente isso, tá? Você já achar nesse momento agora que ó, tá tudo resolvido, o Xandão já nos salvou aqui da ditadura do Bolsonaro, então agora eu já posso começar a fazer uma média com bolsonaristas, tal, para subir minha audiência aqui, não sei o quê. Olha, isso vai dar errado. Isso vai dar muito errado. Bem, e uma última coisa, só pra gente fechar esse vídeo. INSS já devolveu valores a 98,5% dos aposentados vítimas de fraude. Veja como solicitar mais de 1,64, ou seja, 1.640.000 beneficiários receberam o ressarcimento. Prazo para aderir ao acordo vai até novembro de 2025. Lembrando, um esquema de corrupção que vinha ali desde 2016 e foi resolvido agora. Só chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.